Bom dia, comunidade 247. Começando mais uma transmissão hoje, 9 de setembro, 10 horas da manhã, a gente recebe o professor Alisson Mascaro para mais uma entrevista que a gente faz todos os meses aqui, avaliando a conjuntura do país no momento decisivo. Bom dia, Alisson, tudo bem? Bom dia, querido Leonardo, uma alegria estar aqui com você e com todo o público da TV 247. Obrigado, Alisson. Eu vou aqui primeiro saudar os membros que estão chegando: Mari Satak, José Alexandre Nepomuceno, Vladimir Braga e Paulo Chaimson chegando aqui. Valéria Reiter também e a Isabel nos apoiando. Agradeço a todos e passo aqui também para o engenheiro socialista dizendo: aguardando sempre a excelente análise do professor Mascaro. Eu queria só compartilhar um vídeo aqui com o pessoal para que as pessoas sintam a gravidade do que está acontecendo no Brasil nesse momento. É um vídeo de poucos segundos, foi enviado para a gente pelo Brian Mir, nosso correspondente, que está lá em Brasília, nesse momento. O seu Redivo, obrigado, seu Redivo. Almoço top, muito maravilhoso. Daqui a pouco nós vamos começar os trabalhos com o DJ mais querido do Brasil. Ok, som, teste, ok. Os caras pegaram. A minha comadre é a mesma. O vídeo, Alisson, deixa eu só voltar nós dois aqui. O vídeo, Alisson, esse vídeo, na verdade, são vários caminhões de uma empresa chamada Protor, que eles estão estacionados em frente ao Supremo Tribunal Federal, promovendo um buzinaço, né? E, na verdade, dando sequência ao que o Bolsonaro tentou fazer no 7 de setembro e não conseguiu. Eles estão lá pedindo o afastamento do Barroso e do Alexandre de Moraes, né? Então, eu queria te perguntar, primeiro a sua avaliação do 7 de setembro, se o 7 de setembro acaba no 7 de setembro ou se é um processo de golpe continuado que vai prosseguir com esse caos alimentado pelos bolsonaristas. A sua leitura e a gente depois emenda aqui nas próximas questões. O 7 de setembro, Leonardo e todas e todos que estamos acompanhando neste momento, ele avançou casas do mesmo padrão. Eu quero propor esta tese aqui para que juntos e juntas avancemos na leitura do momento presente. Antes do 7 de setembro, nós tínhamos hipóteses todas postas à mesa. Eu tenho falado, inclusive, aqui nas últimas entrevistas mensais, de que todas as cartas estão sendo jogadas ao mesmo tempo e nenhuma tem prevalência em face das outras. Então, da hipótese de que o Bolsonaro venha a dar um golpe, a hipótese de que o Bolsonaro caia, são todas as cartas possíveis no jogo. O que aconteceu no 7 de setembro? Estas tantas hipóteses, todas elas se majoraram. Elas aumentaram as suas potencialidades de ação, mas nenhuma delas se sobrepujou à outra. Ou seja, a hipótese de que o Bolsonaro deu um golpe, ela está mais explícita, ela está, eu diria, mais articulada, ela está mais azeitada com a experiência de algumas empresas do ramo de transporte alimentício, que estão com seus caminhões em Brasília, com a omissão relativa das Forças Armadas, das polícias estaduais e também das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. E, portanto, este quadro, que era a possibilidade do golpe, este quadro se tornou, eu diria, em termos de capacidade, um pouco mais exemplificativo do que se pode fazer com ele. Enquanto, do outro lado, a possibilidade do impeachment do Bolsonaro ou de alguma maneira de remoção mediante vias jurídicas também se tornou um pouco mais falada, um pouco mais patente, na medida em que o presidente do STF tem que se pronunciar a esse respeito, a mídia empresarial que sustenta o golpe, a economia neoliberal, tem que dar alguma demonstração de uma linha de articulação de ideias também a esse respeito, de tal modo que todas as posições que estavam jogadas sobre a mesa, elas continuam iguais. Não desempatou nada nesta posição. E por causa disso, Leonardo, fica entre nós, no campo das esquerdas, no campo da luta transformadora da sociedade, fica um ruído, eu diria, bastante dolorido, doloroso,
que é esse ruído de não sabermos nós se estamos na antevéspera de um golpe ao modelo do Pinochet ou ao mesmo modelo do golpe de 64, ou se então o Bolsonaro cai a partir do mês que vem, porque todas as hipóteses são possíveis. Eu diria que estão jogadas as cartas na mesa e nenhuma linha está sobrepujando a outra. Então, se ele der um golpe, já descobrimos que este golpe terá a omissão militar como sendo uma das suas características e a atuação de um certo setor do agronegócio, mais de outros setores correlatos que vão efetivamente para o golpe. Então, nós já sabemos quem são os agentes da linha de frente do próprio golpe. E, se vier a cair, nós já sabemos que existe discursividade na mídia, existe discursividade nos tribunais para isso. Então, só avançamos mais força nas mesmas posições. Na sua opinião, Alisson, existe alguma posição hoje? Você falou, na verdade, não foi possível desempatar, né? A gente já entrevistou outras pessoas aqui que trazem a imagem do equilíbrio catastrófico. Pelo que eu entendo da sua fala, é um equilíbrio catastrófico, mas de maior intensidade, né, num cenário de maior tensão. No entanto, por exemplo, esse caos produzido no 7 de setembro, e que tem um promotor do caos, que é o próprio presidente da República, ele agrava as condições econômicas e talvez aumente a percepção da população. Exemplo, a inflação acabou de ser divulgada agora no mês de agosto, 0,87%, 10% em 12 meses. A inflação de setembro vai subir, porque já há desabastecimento em várias regiões do Brasil. Será que esse caos não pode fugir ao controle e engolir o próprio Bolsonaro? Será que essa possibilidade não cresceu? Sim, Leonardo, isto é bastante factível, mas eu vou aqui dar, de modo muito didático para as pessoas, o que está se passando nos últimos dias do Brasil. Nós estávamos, faz 2 anos e meio, num jogo entre bolsonarismos e antibolsonarismos, que era um jogo sempre tenso, no qual havia até uma certa oposição ao governo Bolsonaro, um pouco maior do que somente aquela da própria esquerda. Sempre houve alguns setores um pouco mais refratários ao Bolsonaro, mas era a posição do golpe de um lado e a posição contra o golpe do outro lado, 1-1. Este 1-1 veio, nesses 2 anos e meio, de um modo bastante claro. Nos últimos tempos, o que aconteceu? Eu diria que nós tivemos uma escalada de possibilidades de ambos os lados, que fez com que hoje nós chegássemos a 7-7. Então, de 1-1 a 7-7, continua o empate. Só que agora com 7 articulações de um lado e 7 articulações do outro. Eu diria 7 razões de um lado e 7 do outro. Quem olha o quadro diz assim, continua empatado. Só que uma coisa é estar empatado em 1-1 e outra coisa é estar empatado em 7-7. Não diria que o 7 de setembro saiu do 1 para 7. Do 1 para o 7 veio numa escalada nos últimos tempos, no último ano, inclusive, a pandemia e todas as desgraças acometidas pelo golpe nos últimos tempos. Então, não foi que a semana passada estávamos em 1-1 e hoje estamos em 7-7. Foi uma montanha que se escalou de 1 para 7. Mas o fato é que continuamos empatados, só que agora no 7-7. E que isto representa estar empatado no 7-7? Exatamente a lembrança que você disse aqui nesta sua pergunta. O povo, ao observar condições como, por exemplo, da degradação econômica ainda mais pronunciada, greve das empresas transportadoras, dificuldades de logística de alimentos, um aumento, inclusive, da inflação, um aumento das condições do flagelo da vida das pessoas, então há mais razões para que ele caia, eu diria, quase que abruptamente. Do lado de quem combate o Bolsonaro, nós tínhamos um argumento, agora temos 7. Então, é a minha tese de que nós aumentamos uma posição, ela mesma sem que nós rompêssemos o equilíbrio da posição. Porque do outro lado, também havia uma posição e agora nós temos 7. Quais são as 7? As pessoas diriam assim, quem é louco de dar um golpe com o Bolsonaro? Agora já tem as posições muito claras de quem dá o golpe. Pois bem, então o agronegócio, uma certa fração do agronegócio, que eu não sei quantificar quanta que porcentagem é dessa fração, mas ela existe, ela dá a cara à tapa e ela vai a Brasília e põe o caminhão na frente do STF. Mesmo com as ameaças do STF, mesmo com as declarações do STF, um dia depois
do pronunciamento do presidente do STF, há uma empresa de transporte, ou que seja, ou agrícola, não sei a natureza dessa empresa, que põe mais de uma dezena de caminhões na frente do STF. Ou seja, então nós já sabemos quem são as pessoas que estão aptas ou que estão predispostas a dar o golpe. Então, do mesmo modo que o povo está cada vez mais passando fome, e que 7 razões se sobrepõem para que aconteça uma rápida saída do Bolsonaro do poder, também do outro lado, 7 razões vão se somando para que eu entenda que existem setores que não abandonam esta percepção de escalada golpista. Que os militares, no dia 7 de setembro, com todo o espetáculo que aconteceu, eles não se pronunciaram com nota, eu diria, solene contra as ocasiões aí dadas. Então, se é que agiram contra o Bolsonaro, agiram nos bastidores. Ou seja, então há uma certa omissão dada, declarada. Inclusive, ontem, parece que foi uma certa análise ou discussão no entorno bolsonarista de que o 7 de setembro teve um saldo muito positivo porque os militares nada falaram contra. Então, o que eu estou dizendo é que também o lado de lá está empilhando coisas. Nós dizemos, mas são ridículas estas posições. Por que fazem 12 caminhoneiros em frente do STF? Tudo bem, a minha pergunta é, como é que o STF retira 12 caminhões de uma empresa na frente dele? Vai mandar a polícia de Brasília tirar o caminhão, a polícia não tira, aí manda o exército tirar o caminhão, o exército não tira, está deflagrado o golpe. Portanto, 12 caminhões dão tantas razões para o lado de lá, quanto para o lado de cá dão também razões, um certo local como este fazer com que o povo passe fome em uma semana e em uma semana tire Bolsonaro. Então, de 1 a 1, estamos em 7 a 7, só que agora com uma montanha de razões dos dois lados para ver qual do lado desempata em relação ao outro. É muito interessante isso que você falou. Bom, se a polícia... A gente mostrou o vídeo dos caminhões. Se a polícia não retirar e se o exército não retirar, o golpe estará deflagrado e a gente já estará vivendo sob uma eventual ditadura. E aí eu te pergunto ontem, né? Eles também fecharam os acessos ao Senado Federal. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, cancelou a sessão do Supremo. Ou seja, um grupo de caminhoneiros, baderneiros, arruaceiros, golpistas e criminosos fechou o Senado Federal. Isso já não é um sinal de que, enfim, houve um grande acovardamento e o golpe está se tornando quase que inevitável? Mas ele pode se consumir também. Ele pode, na verdade, a gente pode viver o golpe e, vamos dizer assim, a autocombustão do golpe também. Então, eu te passo para falar sobre isso. Por isso, a minha tese é a de que não é possível hoje, para uma análise materialista da realidade, dizer que os acontecimentos do último dia desempataram para um lado ou para o outro, porque os acontecimentos dos últimos dias aumentaram, eu diria, forças e mobilizações e razões para todos os lados. Então, tanto está certo dizer que um lockout como este das empresas transportadoras pode fazer o flagelo do povo aumentar de tal modo que em uma semana ou 2 semanas o povo não aguente mais o Bolsonaro e peça para que ele saia do poder e determine por meio de manifestações e então faça aqui uma catarse para que ele caia do poder, é uma hipótese muito possível, quanto outra. Esses 12 caminhões se somam a 144 caminhões, 12 vezes 12, e a partir daí, então, ninguém tira 150 caminhões da Praça dos Três Poderes. Muito bem. Então, está, eu diria aqui, uma hipótese de que nós estamos jogando já nas condições extremas. Ou ele cai, ou ele, então, pavimenta uma força política de perfil ainda mais golpista do que a própria história recente, dado que o golpe vem em 2016, então ele amplia esta capacidade. E o que acontece? Para todos os lados, agora é a tragédia. Existem argumentações que limpam a barra destas instituições. Então, o STF, mediante o seu presidente, se pronunciou ontem em favor da legalidade ou algo assim. Portanto, a barra já está limpa caso o golpe venha. Olha, eu fui contra, eu pedi para que eu determinei que o caminhão saísse, o caminhão não saiu, quem deu o golpe foram eles, eu fui vitimado, mesmo assim não vou sair do STF, porque se eu saio, ele nomeia 11. Então, toda a lógica para o golpe já está dada. E qual é? É melhor que eu fique aqui, tente minorar os efeitos, porque se eu, com mais os outros 10,
jogar o chapéu, no caso não é chapéu, é toga. Se eu jogar as 11 togas, ele nomeia 11, e assim vai. Então, muito bem, o golpe tem todas as lógicas possíveis com 10 caminhões, não sei quantos caminhões estão aí na frente do STF, mas qualquer coisa como tal já está dada. E do outro lado, se o capital, se os bancos de investimento, se os dois bancos que mandam no país com os bancos de investimento, mais a TV que faz plim-plim, resolverem tirá-lo amanhã, batem um fio para o presidente da Câmara, em 3 semanas ele caiu. Portanto, os dois lados estão empatados, só que agora em 7-7, não mais em 1-1. Eu queria, Alisson, aproveitando essa sua colocação, vou trazer aqui, na verdade, uma matéria agora, que a gente está publicando hoje, que eu acho que ela pode ilustrar bem o que está acontecendo, para a gente tentar entender quais são as intenções do governo, né? Bom, Paulo Pimenta, deputado federal pelo Rio Grande do Sul. Ele está denunciando, tem várias, além dos caminhões em frente ao Supremo, tem vários caminhões travando estradas, travando abastecimento. Por exemplo, a fronteira do Rio Grande do Sul com Santa Catarina está fechada, né, praticamente. E a Polícia Rodoviária Federal faz corpo mole. Então você tem um discurso oficial do governo, Jair Bolsonaro, o ministro Tarcísio, pedindo para os caminhoneiros cederem. Na prática, a Polícia Federal, Rodoviária Federal, que é deles, não faz nada. Será que ele está tentando passar um discurso de moderação e, ao mesmo tempo, promover o caos para dizer que só a garantia da lei e da ordem pode colocar o Brasil em ordem? Será que ele está preparando para daqui a alguns dias uma intervenção propriamente, quase que um estado de sítio no Brasil, que eles estavam comemorando ontem, os caminhoneiros? Porque ele pode dizer uma coisa e fazer outra. Na prática, ele fala assim, olha, não, veja bem, vamos retirar os caminhões porque isso aumenta a inflação. E de outro, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal não faz absolutamente nada. Então, qual seria a verdadeira intenção deste monstro que destrói o Brasil? Na verdade, o que se passa nesse caso é que criador e criatura são, na verdade, entidades que se sobrepõem com o mesmo perfil. Esta lógica, que é uma lógica de ameaças para que com ameaças se ganhe alguma coisa, é uma lógica típica, inclusive, de setores como, por exemplo, os setores policiais. Então, esses setores ameaçam de um lado e vão passando do outro lado. Eu diria que a leitura de mundo, esta percepção de direita e extrema-direita, é um perfil muito típico das carreiras de Estado que estão no entorno do ambiente militar e policial. E também muito típico das carreiras jurídicas e judiciárias que estão mais ligadas ao campo penal. Então, policial, delegado, promotor, juiz na área penal, magistrado na área penal, tem efetivamente um perfil de que eles constituem uma espécie de corpo garantidor da ordem. De tal modo que o policial enxerga, eventualmente, alguém que está em favor de um governo militar, ele tem um alinhamento ideológico muito claro, muito patente nesse sentido. Então, não tem condição, no presente momento, apostarmos na legalidade do aparato policial brasileiro. Ele pensa assim. O Bolsonaro é quase que um produto dessa mentalidade, e não um produtor dessa mentalidade. Por isso que eu digo que produto e produtor aqui se somam, e eu não sei mais quem alimenta quem, porque, obviamente, Bolsonaro foi uma cria de uma certa cultura militar que, pelo Brasil, perpassa décadas, mas ele também majora, ele também aumenta essa cultura. Então, é o cachorro correndo atrás do rabo. Portanto, de alguma maneira, todo esse complexo pensa do mesmo jeito. Esse complexo não muda o seu pensamento. Esse complexo é contra a legalidade, esse complexo de pensamento e ação dentro do Estado brasileiro é contra direitos humanos. A gente sabe disso de modo muito incisivo. Não adianta vir com discursos de direitos humanos se a gente é contra. Isso contamina a televisão no programa das 6 da tarde, que também é contra. Portanto, o que eu estou dizendo é que quando o caminhoneiro toma uma posição em favor de uma certa ordem golpista de extrema-direita, o policial enxerga isso e fala, bom, aqui está o meu amigo, ele pensa como eu penso. Portanto, todas as manifestações que, inclusive, acontecem de perfil de extrema-direita não têm oposição policial bastante incisiva. Basta ver o que aconteceu no 7 de setembro. Pelo contrário, é até uma espécie de tapete verde e amarelo estendido para que as pessoas possam andar à vontade. Então, nesse quadro, a gente já perdeu, faz décadas,
E, infelizmente, os governos progressistas não mexeram na estrutura ideológica do país, não mexeram na estrutura das Forças Armadas e das polícias, mas tudo isso aí não é história para o dia de hoje. É história para o dia de hoje apenas para dizer que nós enxergamos muito mal a realidade. Mas o fato é, hoje a situação é tal, não adianta esperar nada, ou então muito pouca coisa, ou então apenas atos heróicos, mas não uma certa organicidade desse lado. Então, o que resta é esperar do outro lado? Manifestação das ruas de quem é de esquerda, manifestação de massas de quem é da luta transformadora. E aí, então, resta como hipótese do meio termo o que faz o capital. Porque o capital agrário, o capital do latifúndio, para ele está ótimo. Você, Leonardo, aventou ontem, inclusive, uma hipótese de que quanto mais balbúrdia, mais sobe o dólar e o agronegócio mais exporta com capacidade extraordinária nas trocas para o exterior. Então, está muito certo. Quanto mais gente passando fome, mais dólar a R$7, a R$7, R$8, mais o agronegócio está feliz. Portanto, eu diria que uma certa fração do capital gosta, inclusive, do que está se passando e gosta muito. A pergunta central é, e outras frações do capital? Será que elas têm força para isso? Será que elas têm capacidade de se insurgir contra isso? O quanto, essa pergunta é muito séria, o quanto a Globo representa hoje de capitais que mandam no país? Porque o quanto a Faria Lima manda ainda em face do cara de Sinop, em face do cara de Porto Velho. Eu já não sei mais, até um tempo atrás, mandava 100%. O cara de Sinop se subordinava à lógica da Faria Lima. Hoje, eventualmente, não que economicamente eles tenham alguma divergência. Agora, em termos de ação política imediata, para que um cara de Sinop, no Mato Grosso, esperará um Faria Limer dizer qual a posição do Partido Novo, dos Laranjas, do Amoedo? Ele vai lá, mediante esse senhor José Trovão, e ele dá o golpe, e ele determina. Portanto, a frente do processo do capital brasileiro hoje está nas mãos dessa gente para a qual o caos social, desde que ele venda a soja e o porto esteja aberto para que ele leve a soja até o porto e leve para a China, está ótimo. Então, enquanto a China compra a soja e está tudo vendendo a R$7 o dólar, melhor de tudo. Então, nós não temos hoje aqui nada que desempate esse quadro que venha dizer instituições ou então capital, ele vai parar esse quadro. Não temos. Alisson, você tocou num ponto essencial, e isso me ocorreu ontem, quando eu levantei essa hipótese no Twitter, né? Eu me lembrei de uma conversa que eu tive muitos anos com o ex-ministro Delfim Neto, muitos anos, e ele me falava que quando jovem ele escreveu uma tese de mestrado ou doutorado na USP sobre a questão do café. Isso. O que o Delfim... Exatamente. O que ele argumentava? Essencialmente que era o seguinte, quer dizer, o Brasil acaba com o café, com a elite cafeeira, ou a elite cafeeira acaba com o Brasil. Havia um conflito, né, colocado. E o Getúlio Vargas, de certa maneira, ele representa o fim do ciclo político dessas oligarquias rurais e um processo de industrialização do Brasil. O Brasil viveu durante algum tempo, inclusive, quando esse processo se dava, um embate entre aqueles que defendiam a vocação rural, a vocação industrial, Roberto Simonsen, né, toda essa discussão que acontecia no Brasil. E aí, vendo o que está acontecendo no Brasil, claramente o caos está sendo financiado por esses ruralistas. Não tem compromisso nenhum com o Brasil. Eles têm compromisso se eles vão comprar uma picape ou 2 picapes, 3 picapes ou 6 picapes. Se o dólar for a 10, para eles está maravilhoso, né? E o Brasil que se exploda, né? Eles podem, inclusive, vender terras para estrangeiros depois, se quiserem, porque, inclusive, o Brasil está virando essa situação. Eles podem chegar e comprar a Faria Lima, né? Eventualmente. Eles podem comprar a Faria, podem comprar a Globo, né? Podem comprar... Eu já imaginava, né? Só fazendo uma reflexão, quando eu nunca imaginava que outro dia eu fui ver o faturamento da JBS. A JBS, depois do Joesley Day, da questão do Temer, do Aécio, eu me lembro de ter feito matéria de capa com eles, quando eles estavam chegando a um faturamento de, 90 bilhões. A receita da JBS já é mais de 300 bilhões de reais por ano. Não é mi, não, é bi. Né? Então é uma situação realmente muito interessante. Eu estou falando aqui, o Luiz Parra está dizendo, os agroboys podem comprar o 247 também. Não, o 247 é apoiado pela comunidade. Ele é um veículo independente
bancado pelo público. Mas é muito interessante, quando você coloca, né, quer dizer, quem controla o capital no Brasil? E aí eu queria te pedir para avançar. Será que o Brasil não se tornou um país controlado pelos agroboys aí? Efetivamente controlado e não mais por Globo, Faria Lima? Vamos dizer assim, a gente está tendo, vamos dizer assim, uma troca de guarda na classe dominante brasileira? Essa discussão é central. Eu fiquei muito, inclusive, contente com a sua lembrança ontem, por ocasião da quantificação do preço econômico do que é um lockout agrário ou do latifúndio brasileiro ou da logística do latifúndio brasileiro, o quanto custa, porque não importa o quanto custa para o país. O dólar chegando a R$7, o pessoal exporta soja a R$7. Então, que o país pegue fogo. E quanto mais fogo, mais o dólar se eleva e mais a pessoa vende para o exterior do modo pelo qual está. Por causa disso, já quero também aqui dizer sua leitura é muito correta. Não é que foi calculado que será feito todo esse processo para chegar no dólar a 7. Não é que necessariamente é intencional, mas não custa nada ao capital agrícola brasileiro, pelo contrário, lhe dá um benefício econômico extraordinário. Então, se nada custa ao capital brasileiro tentar dar um golpe, se o caos não lhe tira um tostão, e pelo contrário, lhe dá mais tostão, por que eles parariam com o golpe? Não tem razão de ser uma coisa como tal. Então, o que eu quero dizer aqui, apenas nesse ponto, para continuar na análise da pergunta que o Leonardo me fez, a questão central é: qualquer posição de esquerda que um dia venha tomar o poder e que não enfrente o latifúndio brasileiro está fadada a morrer em 3, 4 anos. Portanto, ou começa a reforma agrária muito rapidamente, primeiro ato de governo progressista, ou não dá para empurrar com a barriga, como foram os governos Lula e Dilma, fingindo fazer uma reforminha aqui e outra lá. Ou Sinop passa a ser do trabalhador rural, dando a ele o minifúndio, no qual ele plante mandioca, soja também, mas plante hortaliça, refloreste um pedacinho do seu minifúndio, ou nós não temos condição de viver num país que toda vez terá lockout dos latifundiários. Então, já estou dizendo que, constatado o problema, tem uma solução. Nós estamos preparados para lutar por esta reforma que é capitalista. Não estou dizendo expropriação da terra. Eu gostaria que fosse expropriação da terra, mas sei reconhecer que nós não temos força nenhuma no momento para isso. Estou dizendo reforma agrária. Dar propriedade privada a 1.000 pessoas onde só tem uma proprietária. Nós temos essa política para 2023. Seria a política número 1 para as questões agrárias. Portanto, o Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, o primeiro ato dele seria fazer isto. Nós teremos um ministro da Agricultura que seja capaz, que tenha peito e diga assim: primeiro ato meu não é fazer conversa com a China para vender mais soja. O primeiro ato meu é dividir a terra para a reforma agrária. Se nós não tivermos isso, em 2026 o golpe vem de novo na fração moderna novamente. Diga, Leonardo, antes de eu continuar. Não, eu ia perguntar um ponto aqui. Essa pergunta do Célio é muito interessante. Ele fala: guardadas as diferenças de território e estágio, o Brasil viraria uma Colômbia comandada pela grilagem agrícola e financiando milícias? Porque quando a gente para pensar no que está acontecendo, né, existe uma coerência entre o governo Bolsonaro e toda essa destruição, liberação de armas, coisas que parecem estúpidas, né? Personagens assim que a gente acha até ridículos, Sérgio Reis, Zé Trovão, mas eles representam esta elite rural, né? Que muitas vezes a gente desconhece. Então, eu só queria trazer esse ponto, porque eu achei muito interessante o que foi trazido pelo Célio aqui também. Bem, agora eu chego na questão decisiva, teórica, que ilumina a prática. Alguém está fazendo uma pergunta: a solução é a revolução e não o reformismo? Sim, e, enfim, apenas faz 150 anos que já sabemos disso, mas faz 150 anos que a maioria resiste a isso. Mas, se me perguntam a solução é essa. Pois bem, e lutamos para isso. Portanto, não adianta vir com remendo, que remendo dá um que dá. Enfim, apoio ao agronegócio para um país melhor, o agronegócio dá um golpe no outro dia. Então, não adianta ficar nesta lógica que não sai do lugar. Bem, agora analisando o que está se passando com esta gente que pode dar um golpe e vai se associando com outros setores e, de repente,
a Faria Lima olha para isso e fala, mas de onde veio José Trovão? De onde veio Sérgio Reis? Porque as pessoas nunca escutaram na Faria Lima o Menino da Porteira, nem nada disso. As pessoas escutam sei lá o quê, a Alok, enfim, a geração Alok, de quem está no mercado financeiro, com droga sintética para ficar fazendo lucro na Faria Lima, e fica ouvindo falar de Sérgio Reis, Menino da Porteira, cerveja, de quem está em Sinop, são mundos profundamente opostos. Aí vem uma questão decisiva. O que é a classe capitalista? Agora, é uma reflexão teórica, eu convido, inclusive, a todas e todos que me acompanham a pensar aqui coisas que eu falo nos livros, enfim, reflexões que vem falando aqui com o Leonardo, no 247. O que é uma classe? Uma classe, no caso da sociabilidade capitalista, é quem detém, classe capitalista é quem detém o capital. Tanto assim que quem não detém o capital tem que trabalhar. Aí este tem que trabalhar se divide entre classe média, entre trabalhadores, operários e lumpen proletariado, quem nem consegue estar se vendendo para o mercado de trabalho. Pois bem, então há a classe capitalista e há a classe trabalhadora. Alguém vai dizer assim, mas eu trabalho no banco e eu sou gerente do banco e eu ganho X mil reais. Trabalhador, apenas ganhando mais do que alguém que está cortando cana, mas é todo mundo trabalhador. Então aqui, se você não é capitalista e está me escutando, você é trabalhador. Ainda que você diga assim, mas eu uso terno e gravata, eu uso jaleco. Azar o seu, porque isso não é sinal nenhum de virtude. O calor que está, eu queria não estar de terno e gravata. No entanto, vamos lá. O que eu estou dizendo é que existem capitalistas e trabalhadores. Agora eu vou analisar os capitalistas, que é o que interessa aqui numa situação golpista. Quem dá o golpe? Pois bem, Marx, lá na virada de 1840 para 1850, ele descobriu uma questão central. O capital tem frações. Isso aqui é decisivo para nós. Frações de classe. Então, guardem a expressão que nós temos que usar aqui, inclusive, na nossa luta cotidiana, 247, e toda a nossa divulgação de luta de transformação social. Frações de classe. Pois bem, quem comanda a fração de classe? Que fração de classe comanda o capital? Na estrutura do capitalismo pós-fordista, alguém vai dizer assim, eu não sei o que é isso. Eu recomendo a leitura do meu livro Estado e Forma Política, capítulo 5º. Lá eu desenvolvo com mais atenção e está cheio de vídeo meu, inclusive aqui no 247, explicando que é pós-fordismo. A indústria não comanda a acumulação, ela é comandada pelo mercado financeiro, ela é comandada pela especulação. A Fiesp tem menos peso, a Febraban tem mais peso. Então, já exemplifiquei aqui de modo bastante claro. Por causa disso, se diz que a Faria Lima comanda o Brasil e não a Paulista, como se poderia esperar, vendo por lá a Fiesp. Então, o mercado financeiro tem primazia. Leonardo, eu não retiro, de modo nenhum, a estrutura de primazia no capitalismo pós-fordista do mercado financeiro. O último arguidor e o último controlador do capital no pós-fordismo é o mercado financeiro, que no Brasil é representado pela Faria Lima, mas isto é somente simbolismo e representação, porque não é o rapaz de patinete com um coletezinho ridículo de espuminha que é o mercado, que é o capital. Ele coitadinho, um operador do capital. O capital mesmo nem põe o pé na Faria Lima. O capital é dono da Faria Lima, mas nem vai lá, está na sua casa. Pois bem, o que estou dizendo é, essa gente que controla imediatamente o capital, a fração do mercado financeiro, não foi tirada do poder, continua sendo a fração dominante do capital, e eu julgaria, inclusive, que cada vez mais é dominante, porque cada vez mais o sugar econômico para o mercado financeiro é notável e extraordinário. O que acontece, agora vem a contribuição que eu quero aqui dar para o esclarecimento dessas questões. O que acontece é que existe determinação e sobredeterminação. Eu começo o Crise e Golpe, o livro sobre o golpe do Brasil, explicando que existe determinação e sobredeterminação. No capitalismo, a fração de classe do pós-fordismo que comanda, que determina tudo, é a fração financeira. Mas, às vezes, ela não dá a cara à tapa, ela não vai mover as peças por si só. Então, quem sobredetermina, ou seja, quem está na frente, fazendo um processo de ação imediata para que o outro ganhe imediatamente, no caso do Brasil, cada vez isso se torna mais decisivo. Então, quem está sobredeterminando a fração de classe do golpe é efetivamente esta fração agrária.
Porque esta gente tem, agora eu vou falar em termos psicanalíticos, uma subjetividade de quem decide. Então é o cara agrário, do campo. Eu chego e falo assim para um empregado, ou você faz isso, ou você está despedido, ou eu te mato. O cara na Faria Lima tem a mentalidade que diz assim, se eu falar para um empregado tal coisa, se eu xingá-lo, mandá-lo para a PQP ou algo assim, isso entrará com processo, isso haverá processo judicial, ele dirá que eu estou fazendo assédio moral sobre ele ou algo assim. No campo não tem isso. Porque se alguém disser assim, eu vou à justiça lá em Sinop contra o seu xingamento, é capaz do judiciário de Sinop achar que xingamento é um poder de submissão do patrão em relação ao empregado. Portanto, efetivamente, esta gente decide mais no cotidiano. O setor do capital brasileiro agrário, a fração agrária, é de ímpeto, é de impulso, decide mais rapidamente. A pessoa da Faria Lima, ela convive no meio de outros, ela não tem uma fazenda inteira na qual ela tem que pegar uma SUV até chegar na fronteira da fazenda do outro. Pelo contrário, ele desce no elevador e um grande banco de investimento ocupa um andar do prédio, um andar de baixo. É de uma agência de publicidade, então se vazou a água do cano dele para o vizinho reclama com ele, então ele tem regras de sociabilidade que sabe que até no prédio, ele não manda no prédio, um fazendeiro manda na fazenda como se fosse aqui uma espécie de potentado, ou seja, essa gente da fazenda decide melhor politicamente para um golpe. Então o que se passa é que o padrão econômico brasileiro está determinado pelo mercado financeiro e nada está abalando isso. Nada. Só que a ação política imediata saiu do campo de Faria Lima, saiu do campo de Fernando Henrique Cardoso e coisas mais, e está no campo de Sérgio Reis e latifundiários do campo e agrícola. Então, o que nós temos aqui é que, politicamente, quem comanda hoje o golpe é a fração agrária, eu diria, lumpen capitalista, não no sentido de dinheiro, mas dessa gente que não parece muito rica, então milícia, junta com latifundiário e tudo mais, é a gente que opera politicamente. A benefício de quem? No limite será a benefício do mercado financeiro. Portanto, não pode passar muitos anos de dissociação. E me parece, inclusive, que não passa nem sequer um mês de dissociação. Está todo mundo ligado, porque, inclusive, quando o mercado agrícola leva o caos e faz de $5 chegar a 7,5, ele pega esse dinheiro e aplica no banco. Portanto, o banco está ganhando, inclusive, se chegar a 7,5. Então, entendam o que eu estou dizendo aqui. Quem operará o golpe são os setores que se acham, digamos assim, viris, machinhos, com testosterona, que é esse setor agrário, milícias, militares, outros mais. A Faria Lima fará o cálculo disso e verá quanto ganhará ao final de todo esse processo. Exatamente. Muito interessante essa sua colocação de que a Faria Lima também não vai se opor propriamente ao golpe agrícola, ela vai se adaptar a ele. E a José Aguiar está dizendo o seguinte, o setor agrário é da bala e da agressão, resolve tudo na porrada. Eu vou trazer mais comentários aqui para a gente seguir adiante. Antes, só dando aqui ouvidos aqui à nossa comunidade. Krasnaya Iskra dizendo, a solução é revolução, não reformismo. Célio Augusto, guardadas as diferenças de território e estágio político, o Brasil viraria uma Colômbia, né? A gente falou sobre esse. Eduardo Coutinho, Bolsonaro apostou alto demais. Quis voar muito próximo ao sol, mas esqueceu-se de que suas asas foram feitas de cera. Rosa Maria Procheira, Santa Catarina já está desmobilizando, né, a questão dos caminhoneiros. E o Marcos Mag está dizendo, caminhoneiro é atomizado, presa fácil do fascismo. Já vimos este filme no Chile em 73. Governadores terão coragem para reprimir a conspiração? Alisson, eu queria te perguntar sobre a questão da direita tradicional que patrocinou o golpe de Estado em 2016 contra a ex-presidente Dilma Rousseff. Hoje, essa direita tradicional está começando a aderir ao impeachment. A gente vê lá Fernando Henrique, PSDB, Kassab, Paulinho da Força, figuras que estiveram junto ao golpe, agora começando a discutir a questão do impeachment. E Rede Globo, né, Merval Pereira, etc. e tal, apontando que a crise só acaba quando Jair Bolsonaro for removido. Como é que você vê esse movimento da direita tradicional golpista? Eu também não gosto, Leonardo, de juntar toda essa direita tradicional golpista, que não é de extrema-direita, num bloco só. Eu creio que nós erramos na leitura nossa, quando nós concordamos com a direita faz assim. Existe extrema-direita, existe esquerda e existe centro.
Nós não podemos nos fiar, nem podemos nos estruturar nessa chave de leitura. Ela é errada. Entendam o que eu vou dizer aqui, companheiras e companheiros. Eu quero agora falar ao coração de quem luta. Quando vocês colocam a disposição da ação política numa linha horizontal, isto é feito pela direita e a esquerda perdeu. Porque quando se coloca assim, a direita está numa ponta e a esquerda está na outra. E o centro parece que é o momento de equilíbrio, de confluência, de bom senso entre dois extremos. Nunca aceitem essa leitura de uma linearidade, porque esta linearidade é feita por teóricos de direita para benefícios de direita. Se vocês fazem a linha assim, já perdemos. Façam a linha assim. Leonardo, é um ensinamento que eu nunca dei em público, somente para os meus pupilos e orientandos, e agora eu vou falar para vocês aqui, em público. A linha é esta. Quem luta pela transformação e quem luta para manter o mundo como está. Se a linha é esta, não é mais a palavra esquerda e direita só. A palavra aqui fundamental é transformador, olha para cima, olha para o alto, para aquilo que nunca existiu e quem está estruturado, quem se mantém na sociedade como está. Pois bem, quem se mantém na sociedade como está, finca raízes na desgraça da sociedade por duas razões. Quais são as duas razões? Ou é o capitalista, e não vai querer mudar, porque ele ganha agronegócio, banco e todas as áreas mais, comércio, indústria, enfim, a pessoa não vai mudar. Ou então tem gente que não quer mudar, mesmo que não seja capitalista, porque ele é sensibilizado, essa gente é sensibilizada por pautas de costumes. Eu posso não ganhar um tostão, mas a perversão não chega no meu lar é de Jesus, ou coisas assim. Pois bem, eu já juntei aqui o bloco de quem é reacionário e conservador. O capital, mais a tradicional família cristã de qualquer país do mundo, a tradicional família conservadora de qualquer país do mundo, e mesmo também os aparatos de Estado que pensam que a ordem é esta. Se ele é juiz, promotor, delegado e policial, é para manter a ordem é certa. Ele não vai imaginar que ele está mantendo a ordem errada, senão ele não tem razão de ser na própria ação da vida dele. Então, todos esses estratos são conservadores. O que há é progressismo lutando para a transformação do mundo, de modo, inclusive, revolucionário, se é uma pessoa com pensamento mais alto. Quando eu ponho deste modo o quadro, então estou ensinando para as pessoas, não ponham na linha, porque na linha ganha sempre o centro. Se vocês põem na linha horizontal, sempre é assim. Põem em vertical, quem é transformador está por cima. Quem é reacionário não quer mover uma palha deste mundo. Pois bem, neste quadro agora vem a questão. Onde estão os setores médios, ditos de centro? Se eu ponho a linha na vertical. Vamos lá. Existem setores que são do capital. Eles não vêm para uma luta de transformação social. Então, frações que estão muito ligadas ao capital não vão fazer luta nenhuma. No Brasil, politicamente, essas frações são, por exemplo, o PSDB e o DEM. Essas frações são muito ligadas ao capital financeiro, agrícola, industrial, o que quer que seja ainda industrial, ou comercial. Muito bem, são frações nesse sentido. Agora, existem outras frações que vivem, eu diria, de uma espécie de capitalismo secundário. Pasmem o que eu vou dizer. Este partido do senhor Kassab é um partido de um capitalismo mais, eu diria, comercial do que propriamente financeiro. Esse senhor Kassab tem contatos da comunidade árabe, inclusive, de onde vem, com a Associação Comercial de São Paulo. Então, é a pessoa que especula com imóvel, ela quer um zoneamento X para comprar 5 apartamentos, 14 prédios, não importa quanto, mas, enfim, é um dinheiro que eu diria que vem de picado, que vem de varejo. 25 de março, a imagem dele. É muito diferente alguém que fala pela 25 de março do que alguém que fala pela Faria Lima. O Kassab é alguém, obviamente, que pode ter um partido que já se enraizou até na Faria Lima, mas ele advém de uma certa visão de mundo 25 de março. É capital também. Só que este capital é mais dependente de que o povo tenha um aumento salarial para comprar miçanga lá na Barão do Prate. Portanto, 25 de março, Barão de Duprá e outros mais fazem um mundo mais apto a, por exemplo, políticas como a do Lula. Se o Lula aumenta o salário mínimo, para essa gente vai bem. Então, o que eu diria é o seguinte, um certo bloco
destes setores do centro. É um bloco que pode vir com governos progressistas, porque eles não são o grande capital. Então, Kassab, este que agora é ministro do Bolsonaro, este senhor do Piauí, Ciro Nogueira e outros mais, são os setores de sempre que podem vir com um governo mais progressista. Agora, o capital que representa o mercado financeiro mesmo, Dória, Fernando Henrique Cardoso e outros mais, não vão. Então, a gente precisa também saber que setores são esses. Por quê? Porque a esquerda se ilude dizendo assim, em termos de lustro, o Fernando Henrique Cardoso é muito mais lustroso do que o Kassab, e é uma verdade. Fernando Henrique Cardoso sou professor da USP, ele foi professor da USP em algum momento. Claro, eu vou dizer que ele foi meu colega, mas eu nem tinha nascido quando ele foi caçado pela ditadura. Mas tudo bem, eu entendo o que eu estou dizendo aqui. É uma pessoa de lustro, pega a xícara, a moda francesa, discute Lévi-Strauss, enfim, tem um sotaque francês, inclusive, agradável e outros mais. É muito agradável poder discutir estruturalismo com o Fernando Henrique Cardoso. Não me parece que o senhor Kassab saiba discutir qualquer coisa nesse sentido, nem o senhor Ciro Nogueira. Mas, na prática, tirando estas firulas, essas frescuras do trato social, quem desgarra do capital financeiro para poder ter algum grau de articulação? Essa gente tosca. Então, tem tosco que também vem para o lado de lutas progressistas. E gente muito refinada, o Faria Lima e Padrão, que não vem para o lado das lutas progressistas. É preciso saber também fazer composição, mas com quem possa fazer composição. Porque bater e pedir favor para PSDB, para alto tucanato financeiro, o que virá disso? Nada. Então, temos que saber aonde se faz essa composição. Não, muito boa explicação, Alisson. Vou trazer uns comentários e vou emendar com uma pergunta que eu acho que está relacionada a essa sua fala aqui. Bom, antes aqui a Roberta Luiza Bom dizendo, olha, professor Mascaro mandou e-mail na USP, creio que vai gostar da novidade, aguarda retorno. Roberta Boni mandando um recado direto. Chiro Scherer dizendo, estou aplaudindo com os pés e as mãos. Carlos Alberto Veloso, a manifestação das transportadoras só evidencia o medo do dia seguinte. Patrocinaram atos antidemocráticos e serão investigados. Isso só prejudica a exportação. Esperamos, então, que eles sejam investigados por terem feito o caos em Brasília e em outros lugares. Universo Extremo dizendo, cara, uma pergunta, por que vocês são tão desarmados? Se a esquerda de verdade, de certa forma, é militarista, não é um erro? Essa questão das armas é bastante polêmica, eu posso passar para o Alisson na sequência, mas eu quero te perguntar o seguinte, quer dizer, como é que você está vendo essa formação de frentes, uma discussão se a esquerda deve ou não participar de ato convocado por MBL, que é um grupo fascista apoiado de fora, inclusive do Brasil. Qual é a sua opinião sobre a questão de formação de frente e, aproveitando como gancho, esse evento aí do dia 12 de setembro que está marcado? Vamos decompor frações de classe também para saber de movimentações que possam levar a uma certa luta amplificada. O golpe brasileiro é um golpe dado por frações do capital, que são frações financeiras, frações agrárias, fundamentalmente, somadas ao imperialismo estadunidense. Portanto, os Estados Unidos têm um papel, eu não vou dizer que é total no golpe, não é, porque esse golpe ele é gestado na burguesia do Brasil, não adianta dizer, os Estados Unidos são todo o mal e o capital do Brasil é todo o bem. Não é tudo junto, é tudo fundido. Mas existe um peso, não saberei aqui quantificar em porcentagem, mas um certo peso do golpe advém do imperialismo estadunidense. Pois bem, estes movimentos que 5 ou 6 anos atrás foram financiados por agentes dos Estados Unidos, por entidades de mobilização ideológica de direita e de extrema-direita. Eles são diretamente à mão estadunidense, formando a ideologia da juventude brasileira. Então, quem tem 20 e poucos anos hoje no Brasil é de direita, porque essa gente, há 5 anos ou 6 anos, fazia graça por aí. Eu, para não ficar dando nomes muito exemplares, para não ficar prestigiando essa gente, é a geração que viu o programa Pânico. Então, ela foi formada para ser reacionária, em favor do golpe, em favor do imperialismo estadunidense. Pois bem, o que eu estou dizendo é que esta gente é a gente que leva adiante o projeto imperialista. Essa gente é o inimigo, fundamentalmente.
Ela não tem uma diferença em relação a agronegócio tosco, nenhuma diferença em relação a quem resolva pegar uma arma na mão para dar um golpe. Eles são o golpe. O que eventualmente alguém vai dizer assim, mas se for desse modo, não faz frente ampla com ninguém. Tá, quais são os setores, eu diria, sempre frágeis de um país de capitalismo dependente como o Brasil? Indústria e comércio. O agrário e o financeiro, não. O golpismo ideológico de instalação de uma mentalidade reacionária no Brasil, também não. Então, o que resta aí? Gente que representa esse pessoal corrupto de sempre da política, então a pessoa que ganhou dinheiro na base de carguinho, daquilo que, desse peculato aí que se acostumou chamar de rachadinha, ou coisas mais. Essa gente é quem está apta para a frente ampla. É uma tragédia esta. Só que quem é ideologicamente mantenedor do golpe, quem funda um país de leitura reacionária de extrema-direita, ele é o golpe. Não há razão de fazer acordo com quem é o golpe para apenas tirar uma certa franja do golpe, que eu chamaria de feia, suja e malvada, que é essa aí do José Trovão e do Sérgio Reis e do Bolsonaro. A Faria Lima é quem capitaneia o golpe. Por que se vai fazer acordo com essa gente, com seus representantes, eu diria, engraçadinhos da mídia ou das redes sociais? Então, eles são os inimigos. E vou falar uma coisa mais chocante para vocês. O José Trovão e o Sérgio Reis são mais aptos a terem diálogo conosco do que esses movimentos aí financiados pelos irmãos X dos Estados Unidos ou outros mais. Então, para que eu vou me juntar com o movimento financiado pelo capitalismo estadunidense contra o José Trovão? Eu prefiro eu chamar o José Trovão e trazer ele a mim para se juntar contra essa molecada. E é capaz do José Trovão, se tiver muito esclarecimento e 500 mil redes de WhatsApp, se convencer das nossas posições, mas eu não transformo um moleque desse aí, dessas leituras zoeiras de direita, em nada que seja ao meu favor. Então, é preciso abrir uma frente ampla, sim, com quem tenha o mínimo de leitura de mundo para fazer um processo de transformação social, mas não com o inimigo. Eu creio que tem que ter mais essa gente do que o José Trovão. Muito interessante, Alisson, essa sua colocação. Lembro que foi dito hoje de manhã pela Márcia Tiburi, ela falou, olha, esse grupo MBL, eles são agitadores fascistas, né? São agitadores fascistas. Eles são a essência, a raiz do golpe de Estado, foram usados como ponta de lança pela direita para promover o golpe. Não faz o menor sentido colocar azeitona na empadinha deles, né? Vamos dizer assim. Bom, a Érica Conde fala assim, depois de tanta bestialidade no dia 7, vinda de bolsonaristas, é um alívio ver mentes geniais como a do professor Mascaro. O Brasil tem jeito. Carlos Alberto, devido a ações dos governos do PT fortalecendo a arquitetura familiar, as cidades podem se sustentar sem transportadoras, mas as commodities precisam ser exportadas. Carlos Alberto lembra que MBL vem para a rua, expulsaram esquerdas das manifestações em 2013. Quem tem que chamar as manifestações são os partidos após negociações, né? E aqui também, Flor, lembrando que agro é desmatamento. Bom, a Roberta já tinha lido aqui o superchat dela, e vamos passar então agora para um encerramento, né? Porque infelizmente a gente está nos minutos finais aqui. Alisson, quero te perguntar para a gente encerrar. Você falou num ponto lá atrás, que diz, olha, se houver esse golpe, será com a omissão dos militares. A pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte, os militares não são vamos dizer assim, eles também não têm divisões e os militares não são disputados por várias frações do capital, pelo capital financeiro, pelo capital rural, pelo capital isso, pelo capital aquilo. Será que os militares não estão expressando no Brasil essa luta entre várias frações do capital? Claro. E eles podem eventualmente não se omitir e fazer com que uma ala prevaleça sobre a outra? Claro, todo estamento, para usar termos aqui, usar termos de sociologia, militar é estamento, judiciário é estamento, clero, igreja é estamento, classe social é na referência econômica, burguesia, classe média, operariado, lumpenproletariado. Pois bem, militar é um estamento. Este estamento é dividido também em classes. Quando se pegam os oficiais superiores, eles já são de classe média alta.
Quando se pega um cabo e um soldado, eles são efetivamente classe trabalhadora proletarizada. Pois bem, então o que estou dizendo é que também há aqui divergências. No entanto, os estamentos têm uma diferença em relação à classe. Os estamentos são unidos por ideologia. Então, existe um padrão ideológico praticamente comum a qualquer estamento. Observem o estamento dos líderes religiosos, protestantes ou evangélicos, neopentecostais. Em bloco, em massa, tem uma posição conservadora. Sei reconhecer que tem divergência, um ou outro claramente progressista, isso inclusive sendo cada vez mais apreciado e cultivado, mas o bloco decisivo é um bloco conservador. O militar também tem alguma divergência, mas o bloco principal é um bloco conservador reacionário. Como o judiciário é o mesmo. Eu sei reconhecer ministros notáveis, como o ministro Lewandowski no STF, mas eu não estou falando da exceção, eu falo da maioria. A maioria do judiciário de STF para baixo é de direita. Pois bem, o que estou aqui dizendo é que não há muita ilusão ideológica quanto aos estamentos. Eles não vão desmobilizar uma linha ideológica em favor de outras questões. Por causa disso, eu não aposto as fichas nestes estamentos, eu não aposto nas instituições, sejam militares, sejam jurídicas, judiciárias. Minha aposta, efetivamente, só é no povo e nas massas, que elas rompam com a leitura reacionária que lhe é cultivada na sociabilidade capitalista e possam, então, se levantar para outro sentido. É muito chocante que vou dizer. Eu tenho mais esperança de que gente do perfil José Trovão seja convencida de uma luta transformadora de mundo do que um Faria Lime vegano. Essa pessoa não será convencida. Este dos movimentos que vem dos Estados Unidos não será convencida. E um Sérgio Reis da vida, eventualmente com um churrasco ou qualquer coisa nesse sentido, de repente amaina um pouco este horizonte conservador reacionário. Leonardo, eu quero dar a última questão aqui, que eu penso que ela possa ser uma espécie de chave de interpretação para todo mundo. Quando se pergunta sobre os próximos passos do que vem agora para as lutas de esquerda e se vão fazer frente ampla ou não, eu quero dizer uma coisa muito decisiva. O que se passa hoje no Brasil não é 1984. Nós não estamos vivendo clima semelhante ao das diretas já. Por que não? Porque nenhum desses setores da Faria Lima, esses dos movimentos de jovens aí reacionários financiados pelos Estados Unidos, nenhum deles é Franco Montoro, nenhum deles é Mário Covas, nenhum deles é Leonel Brizola, nenhum deles é Lula. E olhem o que eu vou dizer, vocês vão ficar chocados. Nem para serem Orestes Quércia eles são. São arrivistas da extrema-direita. Então, quando alguém diz assim, preciso fazer um acordo de frente ampla, tem que procurar quem é o Leonel Brizola, quem é... O Leonel Brizola era líder disso, estava à testa, mas quem é o Franco Montoro, equivalente a poder fazer um acordo com a esquerda. Eu sou professor da USP, tenho um livro de introdução ao estudo do direito. Franco Montoro também tem um livro de introdução ao estudo do direito. Eu não posso comparar o Franco Montoro, governador do PMDB, não posso comparar essa molecada de extrema-direita que está por aí dizendo, tanto quanto o Lula subiu num palanque com o Franco Montoro, hoje se deve subir com essa gente. Não é equivalente. Se nós tivermos que ter uma imagem do que se passa no Brasil hoje, é o golpe de 1955. A nossa condição não é a de 84. Nós não vivemos momento similar à saída da ditadura. Nós vivemos um momento pós-caída do Getúlio, mediante suicídio, golpe tentado, Marechal Lott, Café Filho, Nereu Ramos, Carlos Luz e outros mais, antes da posse do Juscelino. O Lula hoje mais ou menos lembra a figura do Juscelino. Ganhou a eleição, não poderá tomar posse. Então, estude em 55. O professor Armando Boito, da Unicamp, tem um livro central sobre 55. Nós precisamos pensar nesse período. É assim que a gente vai pensar. Não tomem exemplo de 1984 para tratar dessa gente que não está no pé do Franco Montoro e, pasmem, nem do Orestes Quércia. Muito bom. Não, você tem toda a razão, de fato. Acho que não faz o menor sentido nenhum tipo de frente com fascistas, né? Bom, vamos lá. Deixa eu trazer aqui um comentário final do Chiro pedindo cortes. Achei muito bom. A gente já está pedindo cortes. Alisson, queria dizer que é sempre um grande prazer dialogar com você. Espero ter outras oportunidades, talvez até antes do próximo mês, porque muita coisa pode acontecer até lá. Então, acho que teve falas aqui fantásticas. Alisson sempre muito inspirado aqui na TV 247. Obrigado mais uma vez. Abraço enorme, Leonardo, e a todas e todos da TV 247. Grande abraço e até breve.